Fala, tropa! Estamos de volta com Na Cara do Gol, tá? Depois de muito tempo, com data FIFA, nesses 10, 12 dias aí bem ruins de apostas. Para o apostador é um crime, na verdade, a data FIFA. Estamos de volta. E hoje nós temos alguns jogos interessantes, principalmente aqui no Brasil, tá? E no final de semana volta com os campeonatos na Europa. E a gente vai aproveitar ao máximo, cara. Hoje nós temos Internacional e Fortaleza, vou comentar com vocês. Palmeiras Sub-20 contra Atlético Paranaense, CRB Sport, Corinthians e Juventude e também Atlético Paranaense e Vasco, jogos decisivos pela Copa do Brasil. Mas antes eu quero te dar uma super notícia. Meu irmão, o Clube dos 5% está de graça. É isso mesmo, o Clube dos 5%, faz os 5 aí, está de graça, irmão. Eu simplesmente vou dentro do Clube dos 5%, só pra você ter ideia, tá? Você tem acesso às minhas estratégias no pré-jogo, as minhas apostas no pré-jogo, você tem acesso às minhas apostas no ao vivo, com todas as minhas estratégias, você tem acesso à estratégia 5x, que é o meu grupo, onde eu aplico uma estratégia, onde quem tem banca baixa consegue dar aquela alavancada, mas de forma segura, tá? Então você vai ter acesso a tudo isso, forma de aumentar a banca fora do mercado esportivo, que pessoas pagaram R$700 para estar lá, você vai ter acesso de graça. Clica no link que está aqui na descrição para você entrar agora. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas possa ser que já tenha acabado as vagas, tá? Que a gente disponibilizou. Então clica logo e veja se tem vaga para você entrar imediatamente. Faz isso antes de continuar aqui no vídeo. Faz isso logo, tá? E agora vamos para as análises aqui. Vamos embora. Já se inscreve logo no canal, tá? Vou começar com a Série A aqui no Brasil, Internacional contra a equipe do Fortaleza. Esse é um jogo que é um jogo muito difícil, um jogo muito equilibrado, né? Por quê? Nós temos o Fortaleza, uma das equipes mais consistentes, uma das equipes mais difíceis e chatas de se enfrentar, sem sombras de dúvidas, tá? É o Fortaleza, um time que tem 30 gols e 20 gols sofridos apenas, ao lado do Palmeiras aqui, uma das melhores defesas, e do Internacional também, mas o Internacional está com poucos jogos, né? A gente tem que levar isso em consideração, porque o Fortaleza, por exemplo, está com 24 jogos, o Internacional está com 22. Mas é uma das melhores defesas do campeonato, sem sombra de dúvida, e que sabe jogar fora de casa, sabe jogar no contra-ataque. Não é à toa que tem 4 vitórias fora de casa e 3 empates. Isso é muito difícil a gente ver no Campeonato Brasileiro, né? Essa sequência, como você pode ver, são poucos times que atingiram isso, né? Com 11 jogos. Então é um time muito difícil de se jogar contra essa equipe do Fortaleza. Só que qual um ponto aqui, e algo que eu gosto de destacar, um mercado que eu gosto de destacar. Quando o Fortaleza joga de fora de casa, eles costumam jogar com a linha mais recuada, uma linha mais baixa, e buscar os contra-ataques, né? Com seus jogadores ali de ponta, um contra-ataque muito rápido. Por exemplo, foi assim que eles jogaram contra o Palmeiras, foi assim que eles jogaram contra o Botafogo, foi assim que eles jogaram contra o Flamengo no Maracanã. Acredito que é o jogo que mais vai estar, por ser um jogo mais recente, vai estar na sua memória, né? Contra o Flamengo eles jogaram totalmente no contra-ataque e deu muito certo. E eu acredito que vai fazer isso aqui novamente contra o Internacional, tá? É tanto que se você pegar a média dos times, a média de escanteios, é um mercado que eu quero indicar aqui e trabalhar com vocês, você vai ver que a média de escanteios cobrados pela equipe do Fortaleza, quando joga fora de casa, tem uma média de 3,8 escanteios, ou seja, uma média muito baixa, tá? Já o Internacional tem uma média de 7,30 escanteios cobrados. Pra você ter ideia, em apenas 30% dos jogos, ou seja, 3 jogos dos 10, o Fortaleza teve mais cantos do que os seus adversários. Então, cara, eu gosto muito da opção pro Internacional ter mais escanteios nessa partida, tá? É algo que eu recomendo para vocês. Para mim, a melhor aposta aqui para esse confronto não é gols, não é resultado, é de fato escanteios pro Internacional cobrar mais cantos. Se você quiser também apostar pro Internacional cobrar ali 4 cantos, também é uma boa. Então, justamente por conta do estilo de jogo do Fortaleza, pela forma que o Fortaleza joga fora de casa, né, a quantidade de escanteios sofridos que eles cedem para os seus adversários é bem alta, comparado principalmente com os escanteios cobrados e pelo estilo de jogo principalmente. Eu acredito que para essa aposta dar ruim é só se o Internacional, ainda no primeiro tempo, conseguir sair na frente logo no início do jogo. Aí no segundo tempo o Fortaleza pode mudar a sua postura, tá? Mas pelo que eu conheço do Fortaleza, como ele joga, eu acho até difícil isso acontecer. Por isso que eu gosto sim dessa opção do Internacional ter mais cantos. Se você se sentir confortável também, leva para o ao vivo, que não é uma opção ruim não, tá? Porque aí você consolida, você valida aquilo antes de poder tomar uma decisão. No Sub-20 nós temos Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Eu já tinha comentado o Palmeiras na fase anterior, né, nas oitavas de finais, e repito aqui para as quartas de finais. O Palmeiras
é o melhor time. O Flamengo foi eliminado, né, junto com o próprio Flamengo ali, eram os melhores times. Como o Flamengo foi eliminado, o Palmeiras hoje é o melhor time do Sub-20, sem sombra de dúvidas, e o favorito a levar esse campeonato. Então, olho nessa vitória do Palmeiras, é bem favorito diante do Atlético Paranaense Sub-20, sem sombra de dúvidas. Tem o fator casa, que vai estar jogando dentro de casa, isso a gente tem que levar muito em consideração. Então vale a pena estar de olho. Ainda não saíram as odds, tá, da vitória do Palmeiras. Eu acredito que vai sair ali por faixa de 1,45, mas quando tiver, você pode esperar no ao vivo, quando tiver pagando mais de 1,50, 1,60 ali, vale a pena estar a favor da vitória do Palmeiras, tá? É uma bet que até se entrar com a cotação 1,55, 1,60, no pré-jogo eu estarei fazendo essa aposta, porque de fato é o melhor time sub-20. Eu acompanhei o sub-20 o Brasileirão sub-20 durante todo o campeonato, beleza? Um mercado também excelente para gols aqui no ao vivo. Quem é do clube sabe que a gente lucrou bastante com o mercado de gols no Brasileirão sub-20, tá? Aqui nós temos um clássico nordestino, CRB contra a equipe do Sport, Recife contra Alagoas. E, cara, o CRB vive um momento horroroso, e o fato de viver um momento horroroso, eu prefiro ficar fora dessa aposta. Por quê? O CRB dentro de casa é um time que a qualquer momento pode voltar a jogar bem, tá brigando por rebaixamento sim, e o Sport também não é uma equipe muito confiável. É um time que cria muitas oportunidades, mas tem dificuldade de marcar gols, e também é uma equipe que gera muitos contra-ataques, e o CRB é especialista nisso. Então é um jogo que a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu evitei fazer qualquer tipo de aposta no pré-jogo, e recomendo vocês trabalharem somente no ao vivo, de acordo com o que vocês estão vendo lá, tá? Pela Copa do Brasil nós temos Corinthians contra o Juventude. Aqui existe uma dúvida muito grande se o Corinthians vai entrar com o time titular ou vai entrar com um time completamente reserva, né? Essa dúvida é uma dúvida que eu tenho, uma dúvida muito grande, que a gente ainda não tem confirmação, só vai ter confirmação antes do jogo começar, tá? O Corinthians indo com o time titular, e dependendo como inicia o jogo, eu gosto sim de olhar para o cenário de vitória do Corinthians. O Corinthians é favorito para esse jogo se for com o time titular, mas é algo que eu também só vou estar fazendo no ao vivo, tá? Porque o Juventude é uma equipe que sim, pode complicar bastante para a equipe do Corinthians, tá? É uma equipe que pode surpreender. É tanto que se a gente pegar os jogos, inclusive pelo Brasileirão, a gente tem aqui um 2-0 do Juventude em casa, e na casa do Corinthians nós tivemos um 1-1. E um mercado que eu gosto bastante de botar de olho é o acima de 1,5, né? Para acontecer pelo menos 2 gols na partida. Justamente por não confiar tanto na equipe do Corinthians, tá? É uma equipe que tem defensivamente muito fraco, então eu acredito que o acima de 1,5 seja uma ótima opção. Mas vai depender também do Juventude, porque o Juventude fez o placar fora de casa, e como é um mata-mata, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Então não quero recomendar nada para vocês nesse jogo no ao vivo, a não ser que seja um gol do Corinthians. Eu acredito que o Corinthians marca pelo menos um gol, e para o Corinthians marcar pelo menos 3, 4 cantos. 4 cantos já é um pouco mais arriscado, mas também é uma excelente opção. Por quê? Porque o Corinthians precisa reverter o placar dentro de casa. Então eu vejo com bons olhos, eu estou esperando abrir ainda, que ainda não abriu em nenhuma casa de aposta, para o Corinthians marcar 4 cantos, para a gente selecionar, tá? E para marcar pelo menos um gol. Mas eu vejo com bons olhos isso, porque o Corinthians vai precisar ir para cima com força máxima. Eu acredito que dentro de casa, se for com o time titular, marca pelo menos um gol e marca pelo menos 4 cantos pela necessidade de vitória, tá? Outro jogo que nós temos uma necessidade de vitória muito grande é o jogo do Atlético Paranaense. E esse jogo do Atlético Paranaense é um jogo que eu gosto sim de olhar para o gol do Atlético Paranaense, que tem uma média de pelo menos um gol marcado dentro de casa, né? Então gosto do Atlético Paranaense marcar pelo menos um gol, é uma excelente opção, tá? Não estou dizendo que vai se classificar, até porque é um jogo muito difícil, muito equilibrado, e o Atlético Paranaense perdeu os últimos 2 jogos, beleza que foi em São Januário, isso faz muita diferença, né? Agora vai estar no seu gramado, mas o Vasco pode sim fazer um gol no contra-ataque, sem sombra de dúvidas. Então, olho no gol do Atlético Paranaense, e também olho no mercado de escanteios. Para o Atlético Paranaense tem mais cantos do que o Vasco dentro de casa, é uma excelente opção. Em 80% dos jogos eles tiveram mais cantos do que os seus adversários. Tem uma média de 7 cantos marcados dentro de casa, e o Vasco tem uma média de 7 cantos sofridos. Então, um gol do Atlético Paranaense, para ele ter mais escanteio no jogo, para mim, é a melhor aposta, tá? Isso aqui é para vocês, o Prime do nosso dia hoje, da quarta-feira, e vamos para cima. Lembrando que o Clube dos 5% está gratuito. Aproveita, clica logo no link da descrição e entra logo no clube para ter acesso a todas as minhas apostas. Vamos para cima!